Retornamos. Agora eu quero apresentar a você, caríssimo telespectador, o primo do Spiro Ascul, que conversou conosco no primeiro bloco. Ele é um homem culto, como já apresentamos de outras vezes no programa Direito e Justiça em Foco. Um homem que está sempre atento às novidades e, naturalmente, com uma presença de espírito fora do comum. Eu digo isso porque conheço bem o professor Dr. Marco Antônio Ascul, e é ele que está aqui ao meu lado. Eu já vou fazendo logo uma pergunta para ele. Foi importante a vinda do seu primo Spiro Ascul para o Brasil? Em primeiro lugar, desembargador, é uma honra estar de volta no programa, principalmente por esse momento inédito na história do Brasil. Que maravilha! Realmente, a vinda do meu primo, como dono de uma emissora libanesa e que está em toda a Europa e no mundo árabe, sim, vai, com essa tecnologia cibernética avançada, entrar pela América do Sul e inédito no programa Direito e Justiça em Foco. E, posteriormente, para todo o Brasil, também pela Rede Gospel. É o sonho dos nossos pais portugueses, homens e mulheres, que tanto nos amaram e construíram os dois países, Portugal, Brasil e os Algarves. Esse era o sonho que eles queriam desta globalização para a paz mundial, a fraternidade. Tendo em vista que os libaneses, antigos fenícios, são um dos elementos constitutivos do povo português e brasileiro. São os fenícios, ostrogodos, visigodos e galegos. Este plano nacional de governo da família real, de homens e mulheres, que edificaram esses templos das virtudes, na terra além mar, na terra do novo milênio e da nova humanidade que é o Brasil, terra sem limites, terra fecunda de luz e felicidade. Esse foi o sonho. Somos 200 milhões de telespectadores falando a língua de Camões. Do Iapoque ao Chuí, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, um continente. O primeiro em toda a América do Sul. É verdade. Sem dúvida. É importante agora a integração econômica, social, sabendo que os libaneses ganharam cidadania pelo primeiro governante a estar no Líbano, que foi Dom Pedro II, o injustiçado. Ah, sim, Dom Pedro II. Mas se você não gostaria de comentar a respeito da vinda de Dom João VI, eu perguntaria se foi importante para a colônia libanesa aqui no Brasil. Sem dúvida nenhuma. Desde aquela época, hein? Bom, se formos analisar os antecedentes históricos do Brasil, o Portugal surge com um grande conde da família de Borgonha, que foi Henrique de Borgonha. Era um cruzado francês que, junto com Afonso VI de Leão e Castela, na cruzada, evitaram a expansão do califado árabe na Península Ibérica. Aliás, os árabes ficaram 8 séculos na Península Ibérica e deixaram a Espanha o país mais rico do mundo, pois trouxeram os árabes Avicena, o Tratado de Medicina, Averroes, Aristóteles, todas as ciências, a álgebra, a língua, o pai da língua e da semiótica, do alfabeto mundial, foram os fenícios, pois os árabes já estavam helenizados. O Império Romano do Oriente era só no nome romano, pois era alexandrino. E os árabes foram os guardiões de todo o acervo da filosofia e da grande ciência maior, pantônoma e autônoma, e trouxeram, através dos Homênidas, que foi a primeira dinastia, vindo pelo Estreito de Gibraltar, e implantaram o sistema mais moderno do mundo, seja administração financeira orçamentária, tributação, medicina, com o Tratado de Medicina. Realmente salvaram a Europa após a queda do Império Romano e a ciência maior.
e deixaram a Espanha um colosso. Porque a palavra Espanha, do assírico, significa terra dos coelhos. Quando Tariq Aziz esteve aqui pelo Estreito de Gibraltar, ele encontrou muitas lebres. Muitas lebres. Então, a palavra é Espanha. Depois houve a diáspora, a expulsão dos árabes e judeus que já tinham cumprido a sua grande missão. Sim. E isso tudo era transmitido pelas ordenações manuelinas, afonsinas e filipinas. Sim. Pelos nossos pais portugueses, que também têm uma veia árabe. Além de fenícios, ostrogodos, visigodos e galegos, toda essa cultura, esta vasta ciência, foi incorporada através de juízes ou prebostes num sistema que foi codificado a posteriori por Dom Manuel. E o Brasil, com nossas bases cristãs, porque os árabes também preservaram todas as religiões. O árabe, ele nunca destrói a cultura do povo invadido, ele preserva, inclusive a língua. Os árabes transmitiram, através dos portugueses, esses valores culturais, científicos, em todas as áreas, para a terra do novo milênio, a terra da nova humanidade, porque o sol nasce no Oriente e ilumina o Ocidente. Claro. E o Brasil é esta terra dadivosa, esta fonte fecunda de luz e felicidade. Esta terra protegida e abrigada pelos continentes. Uma terra que não vai sofrer os cataclismas, não vai sofrer tufão, furacão, nada. Uma terra de clima privilegiado o ano inteiro. Muito bem, mas eu quero saber de você o seguinte. Por isso que esta é a missão dos portugueses. Doutor Ascur, eu quero saber de você o seguinte. Será que tudo isso que você está expondo, e com muita propriedade, partiu da união de Dom João VI com a Carlota Joaquina, que era filha de Carlos IV da Espanha? A resposta é o seguinte: Dom João VI não era para assumir o trono real, e sim o seu irmão, sim, que morreu de uma epidemia na época desconhecida. Dom João VI chorou, porque ele não tinha sido preparado como irmão. Assim é que Dona Maria I... Essa sinonimia entre no casamento com uma espanhola, não é? Teve uma influência maior aqui no Brasil? Acontece que a Espanha queria o mundo ibérico, até para invadir a Inglaterra, porque a origem dos espanhóis é celta germânica, da mesma forma que os ingleses. O objetivo era dos espanhóis, desde Fernando e Isabel, era invadir a Inglaterra. Tanto é que Dom Filipe I, ele acabou casando com uma princesa inglesa que estéril, não podia lhe dar um filho. Então ele desmatou a Espanha inteira, invadiu Portugal de uma forma covarde, com um único objetivo: invadir a Inglaterra e ser senhor do mundo. Todos esses antigos tinham essa obsessão, né? É uma obsessão assassina, porque o povo português, ele tem um sentimento agregador. É verdade, é verdade. Diferente que os espanhóis. O português, ele já é tradição, convive com todos os povos e todas as raças pacificamente. Fez da negra a sua mãe de leite e muitas vezes a sua mulher. Trabalhou ao lado da Índia. Fez do caju o seu vinhozinho do Porto. Fez do fubá o seu trigo. Foram povos infantes que vieram para criar um novo mundo português no Brasil. Certo. Por isso que somos 200 milhões falando a língua de Camões. Você fala com uma alegria muito grande, com uma ênfase, não é? Bonita até, e o telespectador, tenho certeza absoluta, deve estar vibrando aí na sua poltrona com as suas palavras, doutor Ascur. Muito obrigado.
porque nós todos somos luso-brasileiros. Mas me responda, ficou no ar, aquela pergunta da Carlota Joaquina. Então, este plano que já vem sucessório dos pais para com os filhos, vem desde a origem das dinastias de Portugal, estava patente a Dom João VI, o verdadeiro criador do Brasil. Foi Portugal que criou o Brasil, um país soberano e independente. Deixaram todos seus haveres aqui, porque amaram muito seus filhos brasileiros. Então, este plano já estava patente. Mas a esposa de Dom João VI, ela sonhava com o absolutismo monárquico, como eu disse, e não com a democracia, e sim ser a rainha do mundo, porque esse espírito é espanhol. O português não. O português, ele sonha com é um povo trabalhador, é um povo do mar, é um povo simples, mas que edifica templos às virtudes, como eles fizeram aqui. Eles não vieram explorar o Brasil, eles vieram administrar, colonizar e fazer o novo mundo português aqui. Então, tanto é verdade que nós tivemos uma rainha, uma princesa brasileira, nascida no Rio de Janeiro, que se tornou rainha de Portugal, Dona Maria II, a Boa Mãe, filha de Dom Pedro I. É verdade. Então, este plano de união já era patente. Esse plano entre o pai e o filho, essa ligação inextirpável. Minha pátria, minha língua, já dizia Fernando Pessoa. Isso era inextirpável, era patente no palpitar, no sentimento lusitano. Esse amor pelos filhos, amor pela terra, amor pela nossa gente. Então, Dom João VI veio consciente para cá e se tornou o imperador perpétuo do Brasil ao assinar em 29 de agosto de 1825 a criação do Brasil como um país independente e soberano, confirmando a Constituição de 1824, porque o filho era um simples príncipe regente. O ato constituinte, o poder constituinte era de Sua Majestade Dom João VI, o herdeiro destas terras. Sim. Aí foi criado o Estado, por ato assinado em Portugal, com mediação da Inglaterra. Mas Dom João VI, o imperador perpétuo, por quê? Ele queria sempre a união, a paz entre o pai e o filho, para a busca da ascensão tão sonhada, desta nova humanidade do novo milênio. Isso já estava sacramentado, inclusive nos serviços secretos de Dom João II, rei de Portugal. Então, o que contam é uma mentira sobre a verdade. Nós estamos fazendo uma revelação inédita da história do Brasil. Eu vou até tomar uma carona nas suas declarações e vou até alertar o telespectador a respeito dos templários. Porque na época dos templários, isso lá atrás, eles já tinham cartas geográficas da localização da América do Sul e do Brasil. Exato. Eles já sabiam o caminho a tomar, correto ou não? E quem era o rei? Dom João II. Correto. Mas está correto? Perfeito. Muito bem. Não foi por acaso que descobriram o Brasil? Não, absolutamente. Estas terras são protegidas pelos continentes, as Áfricas protegem o Brasil, nossas águas, e outros países na costa do Brasil nos protegem contra tsunami e outros terremotos, maremotos, o que Portugal sofreu. Em 1530, Portugal sofreu o primeiro terremoto. E em 1531 veio a primeira expedição de Martins Afonso de Souza, no tempo de Dom João III, amigo de Sua Alteza Real, Dom João III, para as terras além-mar, trazendo o juiz itinerante, o juiz de fora, com o único objetivo, ser o Brasil a capital de Portugal, Brasil, os Algarves, para a paz mundial. Muito bem, ótimo. Para a nossa ascensão. Me diga uma coisa, doutor Ascou, você foi homenageado lá em Portugal, em Coimbra, na Faculdade de Direito, é verdade ou não? Foi na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Então, conte para o telespectador, por favor. Então, eu estive
defendendo a minha tese de pós-doutorado. Sim. O controle preventivo da constitucionalidade portuguesa e sua adaptação ao Brasil. Porque lá tem um controle preventivo perfeito, democrático. É uma Constituição social que inspirou as nossas diretas já. A Constituição do Cravo. E, contrapartida, fui levar para nossos pais portugueses a lei complementar, porque todo o processo legislativo de Portugal, antes de 1985, eram feitos com lei ordinária. Por causa da União Europeia, adotou-se um sistema francês muito complicado e para que os portugueses não cometessem os mesmos equívocos que os nossos juristas cometeram e depois tiveram que rever as suas posições sobre a hierarquia da lei complementar, que lá chama la loi organique, na França é o mesmo sistema, sobre a competência de cada uma das espécies normativas, eu levei esse instituto perfeito, mostrando que não há hierarquia e sim campo reservado pela Constituição a cada uma dessas espécies normativas. Elas, na realidade, funcionam como um sistema de equilíbrio e uma espécie normativa não pode invadir a competência da outra sem uma previsão constitucional. Então, para que os nossos pais portugueses não cometessem o mesmo equívoco que nós cometemos desde 1961, depois tivemos que rever isso na Constituição de 88, os erros que se ensinava até na escola, a hierarquia, era falso isso, uma falácia. Então, eu levei e sustentei ao Dr. Jorge Miranda, que estava fazendo os seus comentários à Constituição portuguesa, e assim eu recebi o título de pós-doutor em Direito Constitucional pela Universidade Mater, porque começou tudo em Lisboa, depois Coimbra, porque o centro geográfico, na época de Dom Dinis, era em Lisboa. E com a Universidade de Coimbra, tornou Portugal o centro cultural mais importante de toda a Europa. Muito bem. Muito bem. Aqui, Direito e Justiça em Foco parabeniza por essa homenagem que você recebeu, representando o Brasil, que isso é muito importante. Ora, somos todos luso-brasileiros. É verdade. Os nossos elementos constitutivos são os portugueses. E Portugal continua vivo no Brasil. É verdade. Então, eu acho que não tem que haver essa distinção entre Portugal e o Brasil. Somos todos irmãos, óbvio, filhos de um pai só e vivemos debaixo do mesmo teto estrelado. Então, eu comungo com os portugueses esta fraternidade, este amor, o bem e a bondade. Aliás, esta é uma das poesias no fado, porque a mulher portuguesa, ela educa marido e filhos com a sua feminilidade, cantando o fado, que é a grande obra de Virgílio, Eneida, onde Luís Vaz de Camões inspirou para criar os Lusíadas. Eneida, de Virgílio, os homens, os deuses e o fado, que é o destino que estamos todos sujeitos. Então, eu me lembro muito bem, na Mouraria, lá na Alfama, o fado de Maria da Paz. Ela dizia assim: nosso amor, sorria seja para quem for, põe o orgulho e a vaidade de lado, não fique envergonhado, estenda a mão a quem passa. Vai aquele enfermo falar uma palavra de carinho para ele continuar vivo. Deixa a vaidade de lado e vai lá falar com aquela mulher que já foi tua e tem que viver sem ti. Vai, com uma palavra singela, aquele menino de rua que por qualquer motivo pede esmola para viver. Vai a quem magoaste e confessa o teu orgulho incompreendido. Vai, estenda a tua mão a quem passa. É onde houver a desgraça, é preciso a graça do nosso amor. Que bonito, muito bonito. Então, doutor Ascul, é uma pena porque eu já estou encerrando o programa, lamentavelmente. É uma pena, mas é assim que a gente naturalmente chega até o telespectador, com mensagens bonitas iguais às suas. E eu tenho certeza absoluta que lá, sentado na sua poltrona, o telespectador está bem vivo, não é? Adorando a você
enfim, as coisas que foram ditas aqui no programa. Então, rapidamente, eu peço que você apresente as suas considerações finais para nós, então, nos despedirmos. Muito bem. Então, voltando a essa situação. A Guerra do Paraguai foi em decorrência de querer dividir o Brasil e não conseguiram. E estamos fazendo justiça a Dom Pedro II, porque hoje somos 7 milhões de libaneses e descendentes de libaneses vivendo nessa terra, graças a Dom Pedro II, o injustiçado. Foi ele que nos convidou e nos deu cidadania para modernizar o Brasil, depois que ele teria que abolir a escravatura e indenizar os fazendeiros. Mas a Guerra do Paraguai quebrou o Brasil, isso foi muito bem engendrado. Dom Pedro II saiu daqui traído, injustiçado, e nós estamos agora fechando esse círculo à luz da verdade para que o Brasil alcance os píncaros tão sonhados, como era assim o amor e o desejo daqueles que nos criaram. Muito bem, eu adorei, é profícua a sua mensagem, eu agradeço muito a você. Agora, eu gostaria de me despedir apertando a sua mão e, mais uma vez, agradecendo com o Direito e Justiça em Foco. Muito obrigado.